Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major-general da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário, uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica. Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare,
O ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you efface them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado. Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare, identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based in this false media coverage of untrue events. The attack was asymmetrical, and knowing the facts and documents of the case, it was clear to us that our client was absolutely innocent. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. O objetivo do Instituto Lawfare é garantir que nenhum cidadão sofra a violência da lei arbitrariamente. O Lawfare Institute atende a duas finalidades fundamentais. De um lado, o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas com caráter multidisciplinar sobre esse tema. E de outro lado, o diagnóstico e denúncia de casos de lawfare ao redor do mundo. Com isso, pretendemos reafirmar o império da legalidade, reafirmar o Estado de Direito e a ideia de que o direito deve conter o poder e não estar a serviço do poder. O lawfare é um problema mundial. Nós tivemos a oportunidade de estudar, de debater e atuar em casos envolvendo o lawfare. Aqui no Brasil, o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de lawfare hoje no mundo. Nós pretendemos pegar esta experiência e levar até o Lawfare Institute para que ela possa ser debatida e também possa servir de experiência para solucionar outros casos no mundo.